Você é seguidor do ktv.com. Nós passamos a entrevistar a partir de agora ao vivo aqui pelo portal, também KTV, canal 20.1, o presidenciável Álvaro Dias, senador que está nos concedendo essa entrevista aqui com exclusividade. Passou aqui para tomar um café, tomar uma água rapidamente, e nós vamos aproveitar para que o senador, como candidato à presidência da República, possa nos falar sobre os seus projetos em relação a esse Brasil. Dias melhores virão realmente, meu caro senador, em relação à infraestrutura. Que dias poderemos esperar para a infraestrutura do Brasil, sendo que as perdas registradas são enormes? Muito obrigado por nos receber aqui. Obrigado, Carlos Moraes. Realmente nós estamos aqui vindo de Toledo, né, onde nós estivemos há pouco, para um grande evento da agricultura, não é? Soja, milho, agricultores de estados produtores, né? Não só do Paraná, especialmente Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso. Aqui nós temos o Apro Soja Paranaense, né? O Márcio que me convidou para esse evento. Eu vim aí com alguns amigos, tá? O Kennedy, que veio lá de Brasília, né? Que é candidato a deputado distrital. Tem o general Adriano. O general Adriano nos acompanha. Ele foi já secretário de Defesa Civil do governo federal, comandou o Exército da região leste, comandou as operações de ocupação das favelas do Rio de Janeiro, ocupação pacífica, né, das favelas do Rio de Janeiro. Esteve lá também, o general Adriano esteve também no período da Olimpíada, né, comandando o Exército no Rio de Janeiro, e hoje está na reserva e está colaborando conosco, integra aí a nossa equipe, está viajando conosco no dia de hoje. Aí os companheiros aqui de Cascavel, né? Aí o Solano, o Lustosa, o João Lustosa, enfim, os companheiros aqui de Cascavel que estão sempre presentes, né, no nosso giro paranaense do Oeste. E chegando agora o prefeito, não é? O prefeito acaba de chegar. Esse prefeito. Chega, prefeito. Aqui, como é que tá bom? Tudo bem? Estamos ao vivo aqui, mas fique à vontade, prefeito. Fica à vontade. Toca aí. Aí, prefeito. Grande prefeito, olha, você perguntou sobre infraestrutura, não é, o Carlos Moraes? Porque as perdas registradas são enormes. Tá o Zé Valdez ali também, que eu esqueci, não podia deixar de falar da presença dele, né? Então, você colocou uma questão essencial, né, que é um dos grandes desafios do Brasil, já que nos últimos anos, e muitos anos, né, o país investiu muito pouco em infraestrutura, inclusive. Nós estamos atrasados em matéria de investimentos entre os países emergentes, né, aqueles que são incluídos entre países de renda média. O Brasil só investiu mais que a África do Sul. Então, nós estamos em penúltimo lugar em matéria de investimentos. E a nossa dívida cresceu de forma assustadora, né? 4 trilhões e 900 bilhões de reais, saindo há 10 anos de 1 trilhão e 500 bilhões. Então, um crescimento de mais de 250% da dívida nesses 10 anos. Isso seria plausível, né, se esse endividamento se desse a favor dos investimentos, se o país tivesse se tornado uma grande nação em razão de investimentos produtivos, mas isso não ocorreu. A dívida só cresceu beneficiando o sistema financeiro, os bancos, com a emissão de títulos públicos que pagam taxas de juros elevadas, comprometendo inclusive o mercado, né, e abastecendo, evidentemente, o lucro bancário. Então é isso que ocorreu. Investimento pífio, né? Nós estamos com rodovias abandonadas, né? Péssima conservação das nossas rodovias. Temos rodovias pavimentadas no papel, porque se você, Transamazônica, por exemplo, se você vai, você não vê a pavimentação. Se pega o mapa, é uma rodovia pavimentada. Então nós temos que investir muito em infraestrutura, não só a rodoviária, né? Tem a ferroviária, tem a hidroviária,
exatamente. Os portos também, né? Como o de Paranaguá, que é o primeiro em exportação de grãos, senador. E às vezes nós temos lá 80, 100 navios esperando para atracar. Isso tem custo, né? Quem paga isso é o produtor rural. Porque a cada hora que um navio fica na fila de espera, isso tem um custo elevado, eleva o chamado custo Brasil, né? Além do transporte, que hoje, em alguns casos, representa 30% do custo da produção, essa paralisação dos portos, essa demora no embarque, né? Então, isso tudo tem que ser questionado administrativamente. O Brasil tem que olhar para frente e verificar que a produção agrícola é a salvação da pátria. O mundo vai precisar produzir 60% a mais do que produz hoje até 2050, que nós teremos até lá 9 bilhões e 800 milhões de habitantes. E 40% dessa imensa produção terá que sair do Brasil, desse aumento de produção, né? Desses 60%, 40% tem que ser do Brasil, que é o grande celeiro do mundo. E nós aliás, ultrapassou os Estados Unidos agora em produção de soja. Aí. E nós temos que aproveitar esse potencial, né? Daqui eu vou, daqui a pouco a Dourados, viu, prefeito? Depois eu vou a Cuiabá, depois vou a Barra dos Garças, né? Quer dizer, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, outros 2 celeiros de produção agrícola, né? E os nossos governantes, que conhecem feijão só na mesa, né? Na hora de meter a colher, precisam colocar um pouco o pé no chão da nossa realidade interiorana. Já que o senhor está falando dessa região aqui, é claro que o senhor é pré-candidato à presidência da República e tem que ver os problemas de uma forma global. Mas aproveitando a presença do prefeito Donaldo Paranhos, aqui mesmo nós temos 2 gargalos aqui, a Ferroeste, que o senhor conhece muito bem, e o aeroporto, que ficou durante muitos anos, né, aqui a região na expectativa. Amanhã o prefeito às 11h30 vai receber o ministro dos Transportes, Walter Casimiro, com o deputado Fernando Jacobo, que finalmente contribuíram lá nessa luta do município para que o aeroporto seja readequado. Há muitos anos que a população espera esse terminal e também a operação de grandes aeronaves aqui, não é? É verdade. A questão da ferrovia, nós conhecemos bem, né, Paranhos, porque essa é uma obra pode nossa. Participar aqui também, fica à vontade. Foi a última ferrovia construída com dinheiro público no Brasil, essa Ferroeste, com dinheiro do Estado do Paraná, do governo estadual. Então, nós iniciamos essa obra, ela deveria ir até Guaíra e parou aqui. Os governos que me sucederam não deram continuidade, ela deveria ir até Guaíra. Mas é a última ferrovia brasileira construída com dinheiro público. Tem lá a Transnordestina parada, mas construída mesmo é essa. Aliás, nós precisamos acabar com a Valec, né? Porque a Valec para quê, não é? Bom, em relação a aeroporto, quando eu deixei o governo, há 27 anos, eu fui ao Ministério da Aeronáutica levar uma sugestão, que o Ministério da Aeronáutica deveria orientar a construção de um aeroporto entre Cascavel e Toledo. Um único aeroporto nesta região entre Cascavel e Toledo. Um grande aeroporto que certamente seria um motivador de desenvolvimento regional, um aeroporto bem instalado, né? E até hoje, são 27 anos já, nada aconteceu. Nada aconteceu, infelizmente. Prefeito, amanhã às 11 horas, aproveitar a presença do senador e presidenciável, que nos honra aqui com a sua visita. Amanhã o senhor recebe o ministro. Finalmente nós vamos ter a conclusão dessa obra. Vamos ter, depois de muita luta, uma obra abandonada já há quase 4 anos. Aliás, Álvaro, recebi o município aqui com 14 obras paradas. É muito difícil fazer obra, imagine retomar a obra parada. Aliás, o Brasil inteiro com muitas obras paradas, né? Mas amanhã teremos, então, definitivamente, o anúncio da nova estação de embarque e o investimento na pista, que é um direito nosso, né? A gente comemora porque devemos comemorar, mas é triste, o Álvaro mesmo diz, né? 27 anos atrás ele foi governador e até hoje nós não conseguimos essa ferramenta tão importante que é o nosso aeroporto. Mas agora as coisas vão acontecer. Mas estou aqui de forma muito feliz, não estou aqui numa visita protocolar só como prefeito, estou aqui como admirador do Álvaro, como eleitor, como simpatizante, com muita esperança, Álvaro.
Obrigado. Nós que estamos na condição de prefeito estamos sofrendo muitos reflexos de muitos anos de desgovernança no país, né? A Receita Federal está caindo mês a mês, o Fundeb caindo. Isso é credibilidade. Nós estamos com a nossa receita municipal aumentando todo mês. Tivemos um superávit o ano passado e esse ano estamos com 18% a mais do que arrecadado em 2016. Isso significa que as pessoas pagam sim os impostos, desde que tenha, né, condições de acreditar no governo. Então, nós estamos vivendo reflexos terríveis dessa falta de governo. E a minha preocupação é que ainda, num momento de crise como esse, aparece, eu já disse isso aquele dia no show rural, né, os super-homens, aqueles que querem Salvadores da fazer pátria. o salvador da pátria, né, esse verdadeiro picadeiro, né, que se coloca à disposição dessas pessoas que acham que governar um país é aproveitar de uma crise profunda como essa com demagogia, né, com propostas que não são propostas profundas de conhecimento. O país não pode correr esse risco. O país tem que estar no momento, Carlos, que precisa de responsabilidade, de pessoas com o caráter do Álvaro. Claro, deve ter outros no país, mas estamos falando aqui de uma pessoa que nós conhecemos, que tem uma folha de serviço prestada ao Paraná e ao Brasil. Eu nunca vi na vida uma insinuação a respeito da vida pública do Álvaro. A angústia minha é que a gente precisa falar isso para o Brasil inteiro. Nós estaremos, acho que dia 7, num almoço suprapartidário em Curitiba, né, para que a gente consiga levar esse movimento do Paraná para o Brasil. Não é hora de brincadeira, não é hora de super-herói, não é hora de demagogia, é hora de gente com experiência e com a ficha limpa. Prefeito Paranhos, essas colocações, de que forma o senhor então, né, carregar isso para todo o Brasil, levar isso para todo o Brasil? O prefeito enfatizou aí, o senhor é ficha limpa, jamais teve um processo da pessoa física ou como homem público, tem experiência administrativa, já demonstrou o Paraná, tem um bom papel no Senado da República, e se dependesse do Sul, certamente o senhor seria o presidente da República. Eu quero agradecer o prefeito Paranhos, né, que é uma liderança política emergente no Paraná, certamente ainda prestará muito serviço, não só a Cascavel, mas a todo o Estado. E realmente eu fico emocionado com esta busca de unidade paranaense, uma vez que nós teremos esse evento no dia 7, que vai reunir em Curitiba os prefeitos do Paraná, de modo geral, de todos os partidos, esquecendo eventuais divergências, né? Ex-prefeitos, prefeitos, o prefeito e o seu adversário lado a lado indo para Curitiba para manifestar essa solidariedade. É um projeto que quer contribuir para melhorar esse país. O Brasil realmente mergulhou num oceano de dificuldades, né? E isso é palpável, mas é um país que tem solução. É um país de potencialidades econômicas extraordinárias, invejáveis, e que estão sendo, na verdade, desperdiçadas, sobretudo pela corrupção, em razão da corrupção e da incompetência. Mas isto é resultante de um modelo, né, de um sistema. E por isso, nós evitamos combater pessoas nesse momento para combater o sistema. Nós estamos vendo políticos presos, grandes empresários presos, né, os barões da corrupção presos. Outros irão ainda para a cadeia, mas se nós não substituirmos esse sistema, ele continuará, Paranhos, produzindo novos barões da corrupção, novos ladrões do dinheiro público, e o país vai continuar sangrando. Você tem razão quando faz essa advertência. Não é hora para bravata, né, para o discurso enlouquecido do boquirroto, que quando tinha que combater corrupção não combateu, e agora aproveita a oportunidade que a corrupção está sendo exposta pelas autoridades judiciárias, Polícia Federal, Ministério Público e Justiça, para que nós possamos combatê-la com mais eficiência. Aproveita esta hora para fazer bravata de que combate corrupção. A hora do combate à corrupção na área política
foi há pouco tempo. Agora é hora da construção. Nós temos que olhar para frente. Nós temos que construir o Brasil que todos nós queremos. Então, só para não ficar mal aqui com a nossa audiência, eu quero só concluir o que eu estava colocando. Se dependesse aqui do Sul, o senhor seria presidente já, né? Porque a gente vê aqui nos estados do Sul. Agora, como levar toda essa experiência em pouco tempo, que é uma campanha curta, para que o senhor chegue como vencedor nas eleições até outubro? Contando aí com esse pessoal que nos acompanha agora, certamente tem gente de todo o Brasil, né? De todo o Brasil. Está aí a KTV, está a minha página do Facebook também transmitindo, né? Então são milhares de pessoas em todo o país, né? Acompanhando, e eu espero que essas pessoas que acreditam na nossa proposta de refundação da República possam multiplicar essa ideia, né? Eu disse hoje ainda lá em Toledo, para os agricultores, né, que refundação da República não é uma simples frase, não é um slogan, não é um slogan de campanha eleitoral, é um sentimento, é uma aspiração, é uma necessidade, é uma exigência do Brasil. Então, multipliquem a ideia e certamente nós chegaremos a 208 milhões de habitantes, né? São um pouco mais de 100 milhões de eleitores, né? 106 milhões de eleitores, então não é fácil chegar. Mas a semente está sendo lançada e nós esperamos que ela germine, né? Carlos, eu queria até contribuir com essa sua pergunta. Na verdade, essa pré-candidatura, e nós podemos falar desse assunto porque é pré-candidatura mesmo, essa pré-candidatura do Álvaro, ela tem que ser, ela tem que ser do Paraná. Nós temos que entregar o bastão para o Álvaro ali na frente, porque o Álvaro precisa que o Paraná, que o conhece, né, que sabe da sua índole, do seu trabalho, precisa expressar isso. Deu aval para os brasileiros. Catarina, para o Rio Grande do Sul, e daqui sair uma grande frente para o Brasil inteiro. Mas essa pré-candidatura, porque o Álvaro não é candidato dele não, ele é senador, tem mais período, é nós que precisamos do Paraná, porque estamos sendo vítima há muitos anos da falta de atendimento, porque todos falam, não, o Brasil, o Paraná é rico, o Sul é rico, e não sei o quê, e nós estamos perdendo muito com isso. Então essa candidatura, ela tem que nascer do paranaense, né, para que a gente possa ali na frente, no momento da convenção, entregar o bastão, porque aí sim o Álvaro será o candidato a presidente do Brasil e vai rodar o Brasil inteiro. Mas essa pré-candidatura é nossa, por isso que eu quero, né, de forma muito respeitosa, convocar os paranaenses a ser Álvaro Dias, a começar rapidamente a dizer que nós conhecemos o Álvaro e nós o avalizamos, né, para que nasça aqui o nosso futuro presidente do Brasil. Viu, Paraíso, uma emoção que me persegue aí por onde eu ando é quando eu encontro paranaense, né? Em todo lugar tem paranaense. Eu fui lá para o sul da Bahia, aí paranaenses vieram ao aeroporto. Disseram, ó, nós moramos aqui agora, mas viemos do Paraná. E é o melhor testemunho, né, que eu encontro onde ando, que é dos paranaenses, porque eles dizem, ó, nós conhecemos. Então é muito importante esse aval de quem conhece, né? Eu sempre dizia, né, antes de ser candidato, obviamente, que quem não tem o apoio em casa não pode pedir o apoio dos vizinhos, né? Então nós temos que ter um apoio sólido no Paraná, sim, e caminhar o Brasil afora, né? Nós vamos caminhando e vamos chegar até outubro, certamente, com pleno conhecimento da população sobre esse passado recente, sobre o desempenho aqui no governo, sobre a atuação política, sobre o passado limpo, porque tudo isso é fundamental para a escolha do novo presidente. Engrossando apenas as palavras do prefeito e dentro do que o senhor acaba de colocar, o Paraná aí que tem 11 milhões de habitantes, se cada paranaense passar a compartilhar, passar a mostrar para o resto do Brasil, né, o comportamento e a vida pública do senhor, certamente, né, eu tenho certeza que isso é muito importante, né, é fundamental. Agora, dizer um pouco também do Brasil. Eu sempre admirei as belezas naturais do nosso país, né, e sempre tive a noção das suas potencialidades econômicas. Mas agora que eu tenho a oportunidade de andar mais, né, eu fico ainda mais encantado. Aí vejo por que as belezas naturais do nosso país encantam a humanidade. Mas quando eu saio pelas estradas, Paraíso, como agora, de Toledo até aqui, ou lá no Rio Grande do Sul, do General Adriano, quando percorri lá, ali Santo Ângelo, Passo Fundo, Santa Maria, nas estradas,
ou lá no Mato Grosso, eu não cochilo um segundo sequer, porque eu fico encantado olhando a paisagem, obviamente, né, as belezas naturais, mas não há um palmo de chão que não esteja produzindo ou preservando o meio ambiente. Ou são vegetações, florestas que preservam o meio ambiente, ou produção agrícola extremamente produtiva, solo fértil. Então fica difícil imaginar um país com tanta gente pobre, né, com 52 milhões abaixo da linha da pobreza, com a metade dos brasileiros recebendo menos que o salário mínimo, 66% dos nordestinos recebendo menos que o salário mínimo, 100 milhões de habitantes não têm acesso a esgotamento sanitário, né? Portanto, nós estamos atrasados demais, mas certamente por incompetência dos governantes. Para a gente finalizar aqui, em relação a esse rombo anunciado de 149 bilhões, 150 bilhões, em relação à máquina que continua inchada, Exato. O senhor fala da refundação. Como amenizar todos esses problemas enfrentados que os presidentes até hoje não tiveram coragem? Veja, Carlos Moraes, esse déficit, né, que é o saldo negativo das contas públicas, né, de 150 bilhões, 149 bilhões, isso vai adiante. De 2014 a 2020, nós chegaremos a 800 bilhões de déficit público. Portanto, é um desastre, né? Isto é um horror. E é preciso fazer todas essas reformas da refundação da República, reforma do Estado, aí vem reforma da Previdência, reforma tributária, reforma do sistema federativo. Aqui o prefeito sofre as consequências de um sistema federativo injusto, porque a concentração dos recursos é nos cofres da União. Nós vamos completar 30 anos da Constituição e a federação não cabe no Brasil. Está sobrando a federação dentro do Brasil. Ela não cabe. Por quê? Porque houve uma concentração do dinheiro nos cofres da União e para os municípios e estados foram repassados os encargos, né, sem o repasse compatível dos recursos para atender estas novas demandas. Então, é um país desorganizado e é preciso arrumar, é preciso aprumar esse país na direção do seu futuro. Em relação a apoios de outros partidos, ainda ontem entrevistei um outro presidenciável, Flávio Rocha, que também visitou aqui a cidade de Cascavel. Aliás, o programa vai ao ar hoje às 19h20. Tem possibilidade de ele oferecer apoio ao senhor? O senhor tem conversado com o Flávio Rocha nesse sentido? Tenho sim, já boas conversas, né? Na verdade, há um conjunto de partidos que conversam na busca de um entendimento. Você sabe que eu tenho dito que nós não temos partidos no Brasil, temos siglas para registro de candidaturas, mas é o que temos, então eu não posso fugir desta realidade. Nós temos que analisar, sob o ponto de vista do que a legislação nos permite, que é a existência dessas siglas partidárias, que com o nome de partido político, né, que acabam tentando uma convergência agora mais ao centro. Então são vários partidos, entre eles o PRB, sim, do Flávio Rocha, com quem tenho conversado. À frente dessas conversações está o DEM, né, do Rodrigo Maia, que também é candidato. Na verdade, eu tenho tido uma posição de cautela, de prudência e de respeito, porque são candidatos à presidência e eu não posso desvalorizar a postulação deles. Eu tenho que valorizar a postulação deles e, obviamente, participar dos entendimentos, superando essas etapas aí para chegarmos à conclusão, depois de uma análise política mais adequada, para verificar quem pode liderar esse espectro ideológico, né? Esse espaço, né? Esse espaço mais ao centro, né? Que é uma posição de mais equilíbrio, né? De mais maturidade política, no momento em que a nação está incendiada, né? Em que há risco aí de uma grande fogueira no país, né? Especialmente em função dos conflitos que vão se tornando mais nervosos e mais expostos, né? Então, há necessidade de muito equilíbrio, busca de coesão para aprumar o Brasil na direção do seu futuro. Pergunta que eu não posso deixar de fazer ao senhor em relação à questão paranaense, né? A sucessão da governadora Cida Borghetti. O senhor tem um irmão, que é
pré-candidato ao governo do Estado. E aqui, o senhor, como presidenciável, rompeu aí todas as barreiras, é quase que unanimidade, tem apoio de todos os partidos, né? Mas a gente sabe que as regras eleitorais, elas têm que fazer com que seja obedecida às coligações, você não pode fazer propaganda com outro candidato, não pode pedir voto para um outro candidato. Como é que fica a situação aqui do senhor no estado do Paraná, em relação ao Osmar Dias, pré-candidato ao governo do estado? Eu estou, primeiramente, adotando uma postura de muita cautela, ficando mais em silêncio, né? Aguardando a definição. Não há ainda uma definição, vamos esperar. Qualquer precipitação minha é desnecessária agora, né? Infrutífera e desgastante. Então eu tenho que aguardar um pouco mais para verificar qual será a conjuntura, qual o quadro mesmo de candidatos, para depois, então, se for necessário, me manifestar. Agora, a prioridade, você sabe, que é essa coesão paranaense em torno do projeto nacional, já que isso é muito importante para o país. E o Paraná ganhará com isso, obviamente, como consequência. Porque não combina, né, ele estar no palanque de um outro presidenciável, né, em função da questão partidária. Mas certamente isso não ocorrerá. Ele já afirmou que não vai participar da campanha do nosso concorrente. Né? Nós respeitamos, obviamente, mas é uma concorrência e a opção dele, evidentemente, o fato de ser irmão não o impede, se desejar, de apoiar uma outra candidatura, mas ele tem manifestado reiteradamente que é uma questão de honra e que o apoio dele é conhecido, reconhecido e declarado, inclusive ao próprio candidato do PDT. Eu vou fazer aqui uma última pergunta para permitir também que o prefeito Leonardo Paranhos faça aí a sua última colocação nessa visita do senhor aqui a Cascavel. O senhor fala de refundação da República, né? Quando você fala de uma refundação, o que o cidadão, o que o eleitor brasileiro pode esperar? Porque na verdade a República foi fundada, né? E agora nós teremos que refundá-la. Ela foi fundada com equívocos, né? Já na origem. Uma distância entre a autoridade governamental e a população. Tanto é que lá no sertão da Bahia, em Canudos, né, houve a violência que dizimou jovens, crianças, adultos, mulheres, homens. E lá se estabeleceu esse divórcio entre a República e a sociedade. E de lá para cá, os elitismos foram preservados e os privilégios foram sustentados. A impressão que fica para boa parte da população é que uma minoria assaltou o poder, explora o trabalho, o esforço de toda a população para preservar os seus privilégios, preservar esses elitismos, né? Então a refundação da República significa um recomeço, é a reorganização do país, onde nesta nova organização nós estaremos submetidos todos à legislação vigente e obviamente seremos todos iguais perante a lei. Porque hoje... O modelo poderia ser outro? Nós temos leis, exatamente, temos leis que são ignoradas. Leis mal elaboradas, sim, mas leis bem elaboradas, supostamente em defesa do bem, para condenar o mal. No entanto, essas leis são ignoradas ou interpretadas ao sabor de alguns interesses. Isso significa, não somos iguais perante a lei. República existe quando todos seremos iguais perante a lei. Por isso, a refundação da República, e passa por todas essas reformas. Reforma do Estado, reforma política, reforma do sistema federativo, reforma tributária, reforma da Previdência, o saneamento financeiro do Estado, né, eliminando esse déficit monumental, para que você possa investir em setores essenciais. Então, isso tudo nós podemos concluir, tratar-se da refundação da República. Prefeito Paranhos. Então, só para encerrar, né, mais uma vez agradecer o Álvaro aqui. E essa questão, Carlos, que você pergunta sobre essa questão de apoios, de vínculos, né? Esse projeto do Álvaro, do Paraná, para o Álvaro, para nós, é um projeto muito maior do que as siglas partidárias. Sabe? É um projeto que nós, inclusive, temos que ter a clareza de que nós nem podemos cobrar do Álvaro isso. Eu sei que é o papel da imprensa isso, né? Mas esse é um projeto para o Brasil.
nós temos que deixar o Álvaro fora, inclusive, dessa discussão, né, que é uma discussão legítima aqui do Paraná, mas o Álvaro, ele não é um projeto do partido Podemos, do PDT, de qualquer outro partido, é um projeto do Paraná para o Brasil. Então até isso nós temos que colocar nesse programa de ações que nós temos que fazer, e eu pedir de forma muito respeitosa até à imprensa, porque qualquer manifestação do Álvaro nesse momento é uma manifestação que realmente é desnecessária. O Paraná tem que apoiar o Álvaro para presidente da República. Eu duvido que tenha um partido no Paraná que possa ter uma restrição a esse apoio, a não ser que esteja preocupado com um projeto partidário, não com um projeto brasileiro. Então, é isso que eu queria terminar aqui. Mais uma vez agradecer o nosso... Obrigado, Paranhos. Paranhos é essa liderança competente, elegante e certamente promissora. Por isso, eu fico muito honrado com a sua manifestação. Muito obrigado, Carlos Moraes. Foi um grande prazer. Obrigado aí aos amigos que estão aqui nos acompanhando nesse lanche, não é? Que daqui nós vamos para o aeroporto e do aeroporto nós vamos a Dourados, né? Muito obrigado por nos atender aqui. Muito obrigado, aqui com o presidenciável Álvaro Dias, né, paranaense, ex-governador, senador da República, que está visitando aí as principais cidades brasileiras. Não para. Um abraço. Oi? Corinthians? Não, acabou. Não pergunta do Corinthians, não, já acabou. Aqui no Sul nós temos bastante. Aqui vamos falar do Cascavel. Aqui Colorado, corintiano, gremista, é tudo Álvaro. Um abraço a todos, muito obrigado. Hein?